E aí, pessoal do bem? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade por aí? Que bom, porque por aqui, meu irmão, por aqui é só preocupação, hein? Que é isso, gente? O Congresso aprovou a primeira etapa da reforma da Previdência, né? E olha, foi uma votação estrondosa, né? É interessante, né? Quando a coisa é contra o povo, rapaz, como o Congresso, o Senado, como os políticos, no modo geral, se unem, né? Pra fazer a coisa andar, né? É brincadeira, né? Mas você que apoiou a reforma da Previdência, que apoia, porque ainda não foi aprovada, graças a Deus, ainda falta um longo caminho para se percorrer, né? Para se aprovar definitivamente a reforma da Previdência. Esperamos que essa reforma não seja aprovada, mas tudo indica que será aprovada porque é contra o povo, né? E tudo que é contra o povo acaba de uma maneira ou outra sendo aprovada, né? O Congresso, na primeira votação, aprovou uma votação estrondosa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o presidente disse, né, o governo Bolsonaro disse que o que está emperrando o andamento do Brasil é a Previdência Social. Então, como já foi aí aprovada a primeira etapa, você já pode procurar emprego porque já tem emprego, né? O Brasil vai decolar depois dessa Previdência Social, não é verdade? Agora, o que eu acho interessante, rapaz, nessa reforma da Previdência, porque o governo está pregando para a sociedade e pior, está convencendo uma boa parte da população aí de que se é necessário essa Previdência Social, que o vilão do país são os aposentados, né? Mas os aposentados pobres, os aposentados que ganham salário pequeno, os aposentados que ganham abaixo do teto da Previdência Social, porque é esse que vai pagar a conta. Quem vai pagar essa conta, tu escreva que eu estou falando. Tu escreva que eu estou falando. Você que apoia a reforma da Previdência. Quem vai pagar essa conta da reforma da Previdência é quem ganha abaixo do teto. Quem ganha abaixo do teto é que vai pagar essa conta da reforma da Previdência. Sabe por quê, gente? Primeiro, o governo Jair Bolsonaro deixou de fora da reforma da Previdência os amiguinhos. Os amiguinhos dele ficaram de fora da reforma da Previdência. Quem são os amiguinhos dele? Os militares, Polícia Federal. Não é a Polícia Militar, não. E nem a Polícia Municipal, não. Polícia Civil. Estão de fora da reforma os militares, que são amiguinhos do presidente da República, né? Estão de fora da reforma da Previdência os políticos, que também são amiguinhos do presidente, São tudo amiguinhos, rapaz. Até ontem, mais da metade dos políticos brasileiros sentava o pau no Bolsonaro. Agora tá todo mundo de mão junto, Também o Bolsonaro deu um cala-boca para todo mundo na véspera da votação. Chamou os deputados e falou assim: ô, gente boa, tem um dinheirinho sobrando aí? Se vocês votarem a favor da reforma da Previdência, aquele dinheirinho lá vai cair na conta de todo mundo. Vocês vão usar lá nos estados de vocês. E aí sabe como é que é, né? Sai daqui de Brasília 1 bilhão, aí chega lá no município lá 500 mil, aí por aí vai. E por aí vai, né? E tem idiotas e trabalhadores assalariados que estão apoiando a reforma da Previdência. Apoiando a reforma da Previdência para manter os privilégios de políticos e de militares, dos amiguinhos do presidente. Quem é amiguinho do presidente tá bem, quem não é tá lascado, né? Mas você sabe que tá para ser votado nos próximos dias a verba partidária. O Brasil tá sem dinheiro, o Brasil tá quebrado, mas os políticos estão preocupados com a verba partidária. Eles já levam 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais é o que levam os partidos políticos do nosso bolso. E nos próximos dias, o Congresso vai votar, e o Senado também, a verba partidária que vai pular de 1 bilhão
para 3 bilhões de reais. Vai pular de 1 bi para 3 bi a verba partidária. Mas o Brasil está sem dinheiro. O Brasil está quebrado. O Brasil não tem dinheiro para pagar os aposentados. Mas a verba partidária, que não traz benefício nenhum para a sociedade, nenhum, vai pular de 1 bilhão para 3 trilhões de reais e será aprovada. Será aprovada, porque é de interesse dos políticos que seja aprovada. E tudo que é de interesse dos políticos é aprovado. Agora, eu não entendo como é que a sociedade que sustenta isso apoia situações que é contra o povo. Gente, a reforma da Previdência, se fosse uma reforma justa, onde todos deveriam dar sua contribuição, entre aspas, para salvar o Brasil, todos deveriam estar nela, mas não estão. Os militares estão fora, os políticos estão fora, os políticos vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. Os políticos vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. Não está no projeto da nova Previdência o fim da aposentadoria dos políticos com 8 anos de mandato. Os militares querem e vão se aposentar 10 anos menos do que o trabalhador comum. 10 anos menos. O gari que anda correndo atrás de caminhão de lixo vai se aposentar com 65 anos. E aquele militar que fica lá o dia inteiro sem fazer nada, vai se aposentar com 55 anos. E com salário integral, meu irmão. Com salário integral. Não é com 2 contos, não. Se o cara ganha 50 mil, vai se aposentar com 50 mil. E assim sucessivamente. Mas o país está quebrado. O Brasil está sem dinheiro para pagar suas contas. Mas para verba partidária tem. Gente, nos primeiros... Isso não é... Ó, o que eu vou falar para vocês aqui não é achismo. E o que eu tô falando para você não é achismo. Porque quer debater comigo, venha debater comigo. Mas não fica me rotulando porque você não tem argumentos para defender o seu ponto de vista. Eu tenho argumento para defender o meu ponto de vista. Se você acha que eu tô falando alguma besteira aqui, vai pesquisar. Vai pesquisar. Só nos primeiros 6 meses de 2019. Só nos primeiros 6 meses de 2019. 513 deputados já nos custou 53 bilhões de reais. Só para os senhores terem uma ideia, nos primeiros 6 meses de 2019, os deputados custaram 53 bilhões de reais. E os senhores acreditam mesmo que o Brasil está quebrado. O Brasil está sem dinheiro. Por acaso, aí você me desminta, mas por acaso você já ouviu algum político do mais simplesinho ao mais alto grau da política brasileira, algum deles reclamar que a verba não caiu? Você já ouviu falar ou não? Você já viu algum vereador reclamando aí nas redes sociais que ele não recebeu o pagamento dele? Que ele não recebeu a verba lá de gabinete? Você já ouviu falar ou não? Você já ouviu falar que algum assessor de algum político não recebeu o seu pagamento? Já ouviu falar? Não, isso você não vai ouvir. Porque primeiro eles, segundo eles, terceiro eles e quarto o povo. Mas ó, você que está apoiando a reforma da Previdência e é assalariado, batedor de cartão, assalariado, batedor de cartão, tem chefe, tem patrão, não é funcionário público, não é político, está apoiando a reforma da Previdência, parabéns para você. Lá na frente, quando essa reforma passar e você abrir teu olho e enxergar, porque não é possível, gente, não é possível que você não consegue enxergar um palmo diante do teu nariz. Não é possível que você
esteja agradando ainda mais os políticos mais agradados do que eles já são. Tirar de você, tirar da tua família, tirar dos teus pais, tirar dos teus avós, para dar para político, gente. Sinceramente, meu irmão, é o ó do borogodó. Eu até anotei aqui para depois não falar, né? Eu anotei para não esquecer. Os militares e os policiais federais ficaram fora da reforma da Previdência. Por quê? Porque são amiguinhos do presidente da República, né? Os militares elegeram o presidente e aí o presidente deve favores e está pagando os favores aos militares, deixando eles fora da reforma da Previdência. Porque eles são brasileiros mais importantes que qualquer outro brasileiro. É verdade? Os deputados e senadores têm 2 férias por ano, gente. Quantas férias você tem por ano? Uma. Os deputados e senadores têm 2 férias por ano, rapaz. Mas o Brasil tá quebrado. Ó, a verba partidária, a qual eu já falei com você, hoje eles recebem R$1 bilhão. Mas nos próximos dias eles vão votar e pode passar para R$3 bilhões. Mas o Brasil está sem dinheiro. É o fundo partidário, né? Nos primeiros 6 meses de 2019, os deputados já nos custou R$53 bilhões. Mas o Brasil está sem dinheiro. Sabe o que eu acho interessante de algumas pessoas? Elas estão dispostas a se sacrificar, a sacrificar o teu futuro em benefício de políticos. Gente, os políticos vão se aposentar com 8 anos de mandato, gente. Nós só vamos poder nos aposentar com 65 anos. Presta atenção. Não adianta você ter 40 anos de contribuição. Eu cheguei aos meus 40 anos de contribuição, Ricardo Leão, eu vou dar entrada na minha aposentadoria. Você não pode. Porque você só pode dar entrada na sua aposentadoria com 65 anos. Você entendeu? E você só vai poder receber 100% da sua aposentadoria lá com 65 anos se você tiver já contribuído 40 anos. Mas os deputados vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato. Sabe o que eu queria? Eu queria saber como é que seria a votação lá em Brasília. Eu fico me perguntando qual seria o resultado dessa votação se os deputados e senadores estivessem nessa reforma da Previdência, cara. Se tivesse lá no texto da reforma da Previdência, e não tá. Se tivesse lá no texto da reforma da Previdência o fim da aposentadoria por 8 anos de mandato. Se tivesse no texto da reforma da Previdência fim da aposentadoria por 8 anos de mandato, será que a votação seria a mesma? O que é interessante é que o senhor Jair Bolsonaro, que eu não vou nem falar aqui do que eu chamo ele, em respeito às pessoas, e não faz parte do meu feitio gravar vídeos de baixo calão, ofendendo certas pessoas, mas que dá vontade de dar. O seu Bolsonaro se aposentou com 33 anos, meu irmão. 33 anos se aposentou o Bolsonaro. E ele quer que o gari, que o cidadão se aposente com 65 anos. Porque ele acha injusto uma pessoa se aposentar com 55 anos, com 35 anos de contribuição. Mas foi justo ele se aposentar com 33 anos de idade, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esse a qual você defende, que vai te colocar no tronco, que vai nos tratar como escravos. O senhor Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, a sogra dele, rapaz, se aposentou com 43 anos de idade, com um salário de R$33 mil. E aí o senhor Rodrigo Maia vem dizer que o cidadão pode trabalhar até os 80 anos.
Ou seja, pimenta no dos outros é refresco, gente. Pimenta no dos outros é refresco. Por isso que eu acho que os deputados deveriam, deputados não, os políticos em geral deveriam estar na reforma da Previdência, junto com todo mundo. Não importa quantos anos de mandato você tem, você só vai poder se aposentar com 65 anos. Mas não, gente. 8 anos de mandato os caras se aposentam. E você? Vai continuar ainda apoiando a reforma da Previdência? Vai continuar apoiando a reforma da Previdência? Eu não vou apoiar essa reforma da Previdência. Pode até ser que a reforma seja aprovada lá no Senado? Pode ser. Mas eu vou ter a minha consciência tranquila de saber que eu tentei, de todas as formas, nas minhas redes sociais, nas minhas conversas entre amigos, nas minhas reuniões, tentar derrubar a reforma da Previdência. Se eu sou voto vencido, se muita gente que luta para derrubar a reforma da Previdência é voto vencido, pelo menos nós tentamos não nos escravizarmos. Agora, se você está disposto, se você está disposta a se escravizar em nome de Bolsonaro, em nome do governo, em nome de político, em nome de militares, bom, aí é um problema seu. É um problema exclusivamente seu. Mas se você parar, é isso que eu quero. Se você não quiser ouvir o que eu falo, tudo bem. Mas eu gostaria que você parasse para ir lá nos sites de notícia, puxasse, ou então você pode entrar lá no próprio site da Câmara, no próprio site do governo, no próprio site da Previdência Social. Puxar o texto. Leia o texto da Previdência. Leia. E aí você vai ver quem é que está sendo punido com essa reforma da Previdência. Lá você vai ver quem é que está sendo beneficiado com essa reforma da Previdência. E aí depois você tira suas próprias conclusões. Leia o texto da reforma da Previdência. Leia. Quando você pegar o texto da reforma, você vai ver que militares estão fora. Você vai ver que os políticos estão fora da reforma da Previdência. Você vai ver que não está no texto, você pode revirar o texto da reforma da Previdência. Você vai ver que não está no texto da reforma da Previdência o fim da aposentadoria por 8 anos de mandato. Você vai ver tudo isso. E aí você tira as suas próprias conclusões. Bom, eu estou muito chateado com o povo brasileiro. Muito chateado. O governo ele convenceu uma boa parte da população que para salvar o Brasil é necessário sacrificar os aposentados. É necessário sacrificar os aposentados para salvar o Brasil. É necessário sacrificar os aposentados para manter os privilégios de militares e de políticos. Então, se você acha justo sacrificar o teu pai, a tua mãe, os teus avós, as pessoas idosas que você conhece, aí é um problema seu. Eu não acho justo esse sacrifício. Eu não estou disposto a me sacrificar e muito menos a sacrificar o futuro das pessoas idosas que eu conheço. Tá bom? Outra coisa, para finalizar esse vídeo aqui. Eu posso até ir pro tronco, porque o Bolsonaro está nos levando pro tronco. Ele é o senhorzinho, com a chibata na mão, vai nos colocar no tronco e vai nos chicotear. Eu vou pro tronco, mas eu vou gritando, eu vou esperneando, eu vou falando, eu não vou calado e não vou apoiar quem está com a chibata na mão. Reforma da Previdência não vai resolver o problema de desemprego. Reforma da Previdência não vai resolver o problema da crise política do país. E pode ter certeza, vem aí a reforma trabalhista, porque não basta acabar com a aposentadoria, tem que tirar o direito dos trabalhadores também. Vai apoiando essas coisas. Mas quando você sentir no lombo, e eu estou pedindo muito a Deus que tu sinta no lombo, quando tu sentir as chibatadas de Bolsonaro no teu lombo, aí tu vai falar que aquele tal de Ricardo Leal tinha razão. Mas pode ter certeza que esse dia vai ser tarde demais.
Até uma próxima.